Sejam bem-vindos ou bem-vinda ao primeiro episódio do Podcast Web Pro Max. Podcast Web Pro Max, que é basicamente o lugar onde eu estarei aqui a trazer vários dos meus alunos para que eles possam dar os seus testemunhos, para que eles possam dar aí os seus depoimentos, para que eles possam aí apresentar algum daqueles que são os seus projetos, para que eles possam falar mais na primeira pessoa e não estar aqui eu sempre a apresentar Fórmula Web Pro Max, não que eu esteja aqui sempre a falar sobre desenvolvimento web, para que vocês possam realmente ver a realidade das pessoas em que estão ali a começar as suas jornadas para poderem se tornar desenvolvedoras Web Pro Max. Então, caso você não me conheça, eu sou Anela Como, também conhecido como desenvolvedor Web Pro Max, e eu ajudo pessoas a se tornarem desenvolvedoras Web Pro Max. E o que seria isso? Basicamente, alguém capaz de criar websites, aplicações web, sistemas web modernos, complexos, usando tecnologias de ponta. Então, o Fórmula Web Pro Max, caso você nunca tenha ouvido falar, é uma metodologia que eu criei passo a passo que te leva do absoluto zero e te torna um desenvolvedor Web Pro Max. E o Fórmula Web Pro Max já tem ali vários alunos. Nesse exato momento que eu pelo menos gravo esta aula que eu gravo esse episódio, as turmas estão fechadas. Você pode aceder o link na descrição para poder entrar na linha de espera. Logo que as turmas estiverem abertas, você vai poder ter ali acesso ao curso do Fórmula Web Pro Max. Então, nós estamos aqui hoje com Alberto Eduardo, 26 anos, de Angola. Alberto, que é um dos alunos do Fórmula Web Pro Max, que juntou-se aí ao grupo recentemente. Então, nós estaremos aqui a ter uma espécie de bate-papo com o Alberto, onde ele estará a falar da sua experiência no Fórmula Web Pro Max, onde ele estará a apresentar aí alguns daquilo em que são os seus projetos, onde ele irá falar basicamente da sua experiência com o Fórmula Web Pro Max, sua experiência com desenvolvimento web no geral. Então, Alberto, o microfone é todo teu, peço que se apresente. Muito boa noite a todos. Chamo-me Alberto Eduardo, aluno do Fórmula Web Pro Max, isto desde maio do ano passado até os dias atuais. Fiz ainda no passado, dia 13, 10 meses de aulas e do curso, então me sinto um homem já formado a caminho do desenvolvimento web Pro Max. Tenho 26 anos, sou angolano, formado em engenharia informática, licenciado. Peguei a oportunidade e cá estamos hoje, apresentar o primeiro podcast com o nosso professor Anela Com. Obrigado. Ok, ótimo, Alberto, pela apresentação. Então, para você que está aí a assistir, creio que deu para pegar ali um bocadinho de contexto daquele em que é o nosso convidado de hoje, um dos alunos de Fórmula Web Pro Max, nesse caso o Alberto Eduardo. Então, para quem está aí a assistir e não tem assim tanto conhecimento sobre Fórmula Web Pro Max, o Fórmula Web Pro Max basicamente opera aí em diversos países. Nós estamos em Moçambique, estamos em Angola, estamos também em Brasil. Temos também vários alunos que nos acompanham pelo YouTube a partir de Portugal. Então é uma comunidade que está aí a crescer tremendamente. Então, como eu disse, nós estaremos ali a pedir que o Alberto partilhe basicamente aquilo em que é a sua experiência dentro do Fórmula Web Pro Max. Então, Alberto, sem darmos muita relação aí aos nossos telespectadores, não sei se você poderia nos contar aí exatamente como é que você descobriu o Fórmula Web Pro Max, como é que você encontrou, o que é que exatamente te atraiu no Fórmula Web Pro Max. Creio que isso, de certa maneira, vai ajudar aí as pessoas a, ficarem mais atentos, naquilo em que realmente importa quando vem ali uma oportunidade apresentadas, né, na tela e tudo mais. Então, Alberto, como é que você conheceu o Fórmula Web Pro Max? Como é que você conheceu o professor Anela Com? Bem, responder à pergunta seria muito fácil, na verdade, mas eu gostaria de contar a trajetória até chegar ao professor Anela Com. Eu me formei em 2021 e desde lá para cá fui procurando cursos que me possibilitassem dar continuidade naquilo que é o meu aprendizado quanto à programação. Nessa mesma correria, muitas videoaulas gratuitas, muitos cursos gratuitos pelo YouTube, mas infelizmente sem sucesso, porque era simplesmente questões de copy-paste de projetos existentes, mas não conseguia aprender. Isso me levava dia após dia a ir à busca de um curso que me ajudasse neste aprendizado. Até que um certo dia, eu navegando pelo Instagram, vi o anúncio do professor Anela Como, intitulado Semana Web Pro Max.
e chamou-me muito minha atenção. Então, me inscrevi tão logo que eu vi, a partir mesmo do Insta. Depois de me inscrever, né, preenchi o formulário, tal como assim pedia o anúncio. E pesquisei um pouquinho mais sobre o professor Wanela, fui no YouTube, encontrei o canal dele e eu vi que sim. Aí eu poderia me encaixar e poderia aprender. Então não demorou. A semana Web Pro Max durou apenas 3 dias, mas foi 3 dias de muito aprendizado. E foi exatamente dessa forma que eu conheci o professor Wanela Como. E hoje eu estou aqui dando graças a Deus pelaquele anúncio ter passado na minha vida. É. Então, creio que a maneira que tu talvez conheceste o canal não difere muito com aquilo em que são os alunos, né? Então, pelas redes sociais nos aparecem várias, mas várias coisas. Algumas coisas boas, algumas coisas simplesmente são distrações. É isso. Então, é de extrema importância que nós conseguimos filtrar, basicamente. Sabermos o que é que nós temos que seguir, sabermos o que é que realmente vale a pena nós gastarmos o nosso tempo, né? E não é algo fácil ter acesso a esses tipos de conteúdo, por exemplo, com os algoritmos do Facebook, Instagram, onde tendem a nos recomendar mais distrações do que outras coisas. Então, posso dizer que de certa maneira aí você teve uma sorte de passar. Exato. Então, o Berto, você mencionou ali a Semana Web Pro Max. Semana Web Pro Max foi um evento sim que tivemos ano passado, onde eu estive ali basicamente a falar sobre o caminho do desenvolvedor Web Pro Max, que é basicamente o caminho que eu hoje, quando olho para trás, vejo que é exatamente o caminho que eu deveria seguir para poder me tornar um desenvolvedor Web Pro Max, ou seja, vendo os erros em que eu cometi, vendo as falhas, vendo os pontos que eu poderia melhorar e tudo mais. Eu faço esses eventos de vez em quando, então provavelmente para você que está aí a assistir poderá um dia desses poder participar nesse evento. Então não sei se você poderia nos falar aí um bocadinho taxativamente de como é que foi para ti estar lá dentro da Semana Web Pro Max, que é um evento que eu tendo aí a abrir de forma gratuita várias, mas realmente várias vezes. Bem, falar da semana, do evento da Semana Web Pro Max e os 3 dias de muito conhecimento, eu digo que foi um momento engraçado para mim, mas de uma forma muito especial, porque tão logo eu vi o anúncio e me inscrevi, não hesitei, fui partilhar com todos aqueles que eu gostaria de trabalhar um dia, principalmente meus colegas de formação, e fui partilhando, me perguntavam sempre, mas isso é sério? Eu disse, mano, se tens alguma dúvida quanto à programação, essa semana, esses 3 dias que você precisa, vai te ajudar muito. Eu coloquei toda a fé naqueles 3 dias e com um computador que não me ajudaria em muito, mas não foquei naquilo que era o que eu tinha, mas sim o que eu precisava. E fui atrás. Foram 3 dias intensos. Ainda me lembro muito bem como se fosse hoje. Criamos uma rede social. Quer dizer, eu não sabia o que eu estava fazendo naquele momento, mas eu sabia que estava aprendendo alguma coisa. Eu sei que isso vai me ser útil. E fomos fazendo, a página não saiu na perfeição, mas mais mal feito do que não feito. Então, foi os 3 dias que olha, eu dou muita graça mesmo por aquele anúncio ter passado na minha página, no meu Instagram, porque se não passasse, eu acredito que hoje eu não conseguiria construir nenhuma landing page, um layout simples em HTML e CSS, não teria aquela noção, a não ser copiar do YouTube e continuar a fazer esse copy-paste até os dias de hoje. Então eu diria que, graças a Deus, a semana Web Pro Max foi muito boa para mim, importante, porque aprendi. Só mesmo lá não tive conceitos aprofundados, mas a introdução que eu precisava na área da programação, eu tive dentro daquela semana Web Pro Max. Ok. Ó, então aqui para você que nunca participou daquilo em que é a semana Web Pro Max, creio que o Alberto aqui basicamente resumiu, né, aquilo em que é a semana Web Pro Max, o que tende a acontecer nesses eventos. Não, basicamente o evento Semana Web Pro Max é um evento onde
partilho ali basicamente aquilo que eu falei que é o caminho do desenvolvedor Web Pro Max, que é basicamente o caminho que eu segui para poder chegar onde eu estou hoje, para poder ser essa pessoa que sou hoje, capaz de criar ali aplicações web, sistemas web modernos e complexos, e decidi começar a partilhar essa metodologia pela internet, o que está a ser algo muito, mas muito produtivo, e para falar a verdade, superou até as minhas próprias expectativas, aquilo em que eu esperava. São vários alunos em vários países, são várias das vezes em que eu sou ligado aí por diversas pessoas diferentes, comentando sobre a didática, comentando sobre os vídeos em que eles vêm. E olha só que uma boa parte dessas pessoas nem sequer ainda se juntaram foram na Web Pro Max. São pessoas que ainda estão a acompanhar os vídeos em que eu tenho trazido aí para o YouTube, que também são vídeos extremamente produtivos, mas muito produtivos. E Alberto, tem algo que tu mencionaste quando estiveste aí a falar de como é que foi a semana Web Pro Max para si. Tu mencionaste que, por exemplo, nós construímos lá uma mini rede social e tu comentaste que a tua página web não saiu da melhor maneira possível, né? Ou seja, não saiu perfeitamente. Não sei se tu poderias, não sei se tu paraste para analisar um bocadinho quais foram os motivos ou o que realmente aconteceu para não te fazer chegar ao resultado daquilo em que nós tivemos na semana Web Pro Max logo de primeira. Bem, eu tinha conhecimentos introdutórios sobre a programação. Sabia como fazer as tags e por aí fora. Até ali eu conseguia fazer aquilo, mas não conseguia construir algo lógico, algo que eu poderia ver e gostar. E na semana Web Pro Max eu tive acesso a essa informação com um fluxo muito intensivo, que era já tínhamos ali certos comandos que eu nunca ouvi, nunca vi falar. Então era algo muito difícil. Mas como eu tinha aquela vontade de aprender, me foi sendo difícil e sendo fácil ao mesmo tempo, porque eu ia prestando muita atenção, né, na aula e aqueles 3 dias. O primeiro dia foi o mais difícil porque era tudo novo, eu não sabia absolutamente nada do que estavam a falar aí, muita gente de comando, mas no segundo dia eu consegui apanhar, porque um dia antes, né, tal como o prof sempre ensina, fazer apontamentos. E no primeiro dia eu fui escrevendo apenas. Fui escrevendo e quando chegou no segundo dia, então, o que eu escrevi, analisei um pouquinho e fui um pouquinho mais a fundo. E no segundo dia me ficou muito mais fácil seguir a sequência da criação da mini rede social. E foi assim, quer dizer, era difícil porque é novo, são comandos novos que eu nunca vi, é uma experiência totalmente nova. São 3 dias, mas é 3 dias de criação de algo muito avançado. Não é para amadores, não é para novatos. É algo muito avançado, mas que você aprende passo a passo. E isso fez com que muitos de lá dos meus colegas que estamos hoje na comunidade de Web Pro Max desse esse empurrão. Poxa, se em 3 dias já consegui aprender isso, por que eu não posso pagar e aprender durante 1 ano ou 2 anos? Então foi assim que eu vi a semana Web Pro Max como 1000% de oportunidades para entrar no mundo do desenvolvimento programático. Bom, é realmente verdade que vocês falaste um ponto aí interessante. Então, para quem aí está aí assistir, então pode ter ali pode ser um acréscimo, né, daquilo em que é o Fórmula Web Pro Max, principalmente da experiência do Alberto aqui que está conosco. E realmente a semana Web Pro Max é exatamente isso. Ou seja, a semana Web Pro Max não é um mero evento onde eu simplesmente vou lá e apresento algumas coisas básicas. Ou seja, eu procuro de certa maneira enxutar, colocar aí ao máximo aquilo em que realmente é o Fórmula Web Pro Max naqueles 3 dias em que nós normalmente tendemos a ter do Fórmula Web Pro Max. Como ele disse, ou seja, nós vamos passo a passo criando ali uma aplicação. Eu vou te explicando aí cada detalhe, cada coisa em que você precisa fazer. E tem algo aqui que o Alberto mencionou que eu gostei muito e realmente eu martelo muito, não só dentro do Fórmula Web Pro Max, mas também
pelos meus vídeos no YouTube, Facebook, mesmo nos próprios eventos da Semana Web Pro Max, que é basicamente apontar, criar apontamentos, registrar. Pois tem um ditado que um dos meus mentores me disse uma vez: aquilo que você não aprendeu e não revisou, você não estou não. Deixe-me só aí eu recapitular. O ditado é: aquilo em que você não apontou e não revisou, você basicamente não aprendeu. E se nós formos olhar para trás e formos analisar isso muito bem, vamos ver que é realmente verdade. Ou seja, é completamente, mas realmente muito difícil você entender algo sem apontar, sem você revisar. Fica realmente muito, mas muito difícil de aprender. E se nós formos olhar, Alberto, para dentro do Fórmula Web Pro Max, vamos ver que os alunos, por exemplo, que mais se destacam são aqueles alunos que realmente tendem a seguir as coisas passo a passo, ou seja, seguindo essa dica de apontar e tudo mais. E o passo a passo, tanto da Semana Web Pro Max como do Fórmula Web Pro Max, tanto nos meus vídeos, para quem já acompanhou, ou seja, não tem simplesmente a ver com um passo a passo explicando o código, ou seja, aqui você escreve isso, aqui escreve isso. É um passo a passo onde eu vou explicando o que é que cada código faz. E tem vezes em que eu paro, explico realmente como é que o código funciona, para que você realmente consiga aprender a programar, para que você realmente pegue o contexto e não saiba simplesmente colocar aí várias letras, várias palavras no seu editor de texto. Então, dá para ver aqui, Alberto, que a Semana Web Pro Max foi um evento muito, mas muito proveitoso para ti. Para ver que tiraste ali muito, mas muita coisa de lá. E tu mencionaste que tu partilhaste ali com os seus amigos e tudo mais. Não sei se podes falar um bocadinho sobre isso. Posso. Na verdade, tão logo eu vi o anúncio, partilhei logo com os meus colegas de formação, que também se identificam muito com a área da programação. Mas eles tiveram ainda aquele receio, após 3 dias só, disse, olha, serão os 3 dias que vão mudar completamente o pensamento quanto ao mundo da programação. E dei o link, não sei se ele chegou a se inscrever, mas eu fui tocando também na tecla, depois de me inscrever, olha, falta já daqui a pouco, as aulas vão começar a conseguir se inscrever, a conseguir. Disse, olha, mano, vamos participar. Vai ser, ele é muito bom. Vai assistir um pouquinho o anúncio dele, você vai ver que ele é realmente muito bom na área que ele está fazendo. Não é um daqueles que ele vamos lá, ele só vai querer vender o curso, não. Do jeito que ele mostrou o anúncio, do jeito que o anúncio está estruturado, é de alguém que sabe. Vamos lá escrever, vamos se inscrever. Eu já me inscrevi, eu espero que faças o mesmo. Tem um amigo meu de uma outra província, no Soio, e eu partilhei com ele, não entendo nada de programação, e disse, poxa, o jeito que você está me falar, parece que ele é mau, ele é mestre em área. Pode acreditar que ele é sim, ele é sim. Ele me disse assim, tem certificado? Eu disse, não tem certificado, mas, mano, nesse momento eu não preciso de certificado, eu preciso do conhecimento que ele tem para me transmitir. E 3 dias, é 3 dias, sei que eu vou aprender muito. E se porventura chegarmos a me inscrever, também é melhor para mim. E foi assim que eu partilhei, mas infelizmente nenhum deles vieram, né? Nenhum deles chegou a fazer parte do curso. E, por mais incrível que pareça, depois das 3 semanas terminarem, fiz simplesmente uma captura de tela da mini rede social e o comentário foi, uau, incrível. Só esses 3 dias já aprendi isso tudo. Eu disse, olha, não aprendi isso tudo. Na verdade, eu fiz o passo a passo e tirei os apontamentos necessários para poder dar sequência amanhã. Mas é isso que nós queríamos lá e ficaram meio que arrependidos por isso. E cá estamos hoje. E ok, e eu pedi para que você comentasse esse ponto, por quê? Porque é algo muito interessante que tende a acontecer conosco, que tende a acontecer na sociedade. Olha, e nós tendemos a ter aí um bocadinho daquilo em que é o São Tomé, né? São Tomé que teve que basicamente tocar ali as mãos de Jesus para acreditar em tudo aquilo em que aconteceu. Isso, exato. Então nós tendemos a ter um bocadinho aquilo em que é o nosso São Tomé, podemos dizer aí o nosso São Tomé da programação. Nós tendemos a querer ver para poder crer, ou seja, para poder acreditar. E
ok, em alguns cenários pode ser necessário nós vermos para acreditar, tocarmos tudo mais, mas se nós formos analisar a história da humanidade, a história da programação, ok, voltando, a história da humanidade no geral, as pessoas que destacaram foram aquelas que procuraram experimentar as coisas, não só esperaram que os outros fossem lá e buscassem resposta, mas foram exatamente aqueles que decidiram experimentar as coisas por si mesmos. Porque, ok, temos duas possibilidades, falha e temos sucesso. E em qualquer área, em qualquer coisa em que nós decidirmos experimentar, nós sempre teremos lá falha e teremos também a possibilidade de ter sucesso. Então, muitos tendem a ficar para trás, ou seja, quando tentam entrar ou quando tentam se juntar ou quando tentam basicamente se mover, já tende a ser aí um bocadinho tarde demais. Então, eu fico muito feliz que você conseguiu, na verdade, dar este passo aí, ir ver de cara, ver de perto aquilo que realmente estava assim a partilhar no evento gratuito Semana Web Pro Max. E não é algo fácil convencer as pessoas, nem pouco, não é algo muito fácil, pois nós que já vimos, nós que estamos à procura de uma certa informação e quando encontramos aquela informação já sabemos que é realmente disso em que nós estávamos à procura. E transmitir isso para uma outra pessoa é uma confusão das grandes, algo realmente muito, mas muito complexo. E temos que fazer, na maioria das vezes, nem partilhar com os nossos amigos, que pá, aquele que entrar, entrou, aquele que conseguir se juntar, se juntou. Exato. E se você notou, na maioria das vezes, essas pessoas quando percebem que as coisas já estão ali para terminar, quando percebem que o evento vai já terminar, é ali onde eles fazem esforços para tentar se juntar. O que de vez em quando tende já a ser um bocadinho. Perdeu o som. E agora consegue me ouvir? Sim, ok. Então é ali já onde eles tentam se juntar e tende a ser um bocadinho tarde demais. E eu na semana Web Pro Max, eu poderia abrir a semana Web Pro Max, deixar a semana Web Pro Max ali aberta para sempre, mas não faz assim tanto sentido. Não faz assim tanto sentido porque se nós formos analisar no final do dia, as pessoas que têm realmente que querem chegar aí num certo objetivo, que querem se tornar desenvolvedores Web Pro Max, elas estão num estágio onde elas já estão realmente prontas para aprender. Onde elas estão realmente prontas para aprender, estão realmente prontas para pegar a oportunidade e fazer o que tem que ser feito para poder chegar do outro lado. Então muitos veem ali a oportunidade na cara, veem ali várias coisas disponíveis, mas não tendem a abraçar, não tendem a engrenar. Eu já recebi várias mensagens depois dos eventos da semana Web Pro Max para liberar as aulas, sabendo quando é que vai voltar a acontecer a semana Web Pro Max, e já estamos já há bastante tempo. A última semana Web Pro Max que nós tivemos foi em maio, se a memória não falha, maio, sim, do ano passado. Então são várias pessoas que vêm atrás de mim quando é que voltaremos a ter um evento daqueles. Então voltaremos a ter e eu estarei a anunciar. Então você que está aí a assistir, só clicar aí no link da descrição para poder entrar na lista de espera, para que assim que eu for abrir um evento semanal Web Pro Max, que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai poder aprender aí várias coisas, tal igual o Alberto esteve aqui a partilhar. E lá basicamente tem pessoas de todo canto do mundo. Você vai encontrar lá pessoas de Moçambique, que é o meu país, você vai encontrar de Angola, que é basicamente o país do Alberto, você vai encontrar pessoas de Portugal, vai encontrar pessoas do Brasil. São realmente várias pessoas. Você encontra lá mulheres, encontra lá homens, encontra pessoas de 20 e poucos, pessoas de 30 e poucos, 40, pessoas adolescentes, ou seja, são realmente lá várias pessoas que costumam estar nesse evento. Tudo isso porque todos eles têm um objetivo em comum, que é basicamente tornar-se um desenvolvedor Web Pro Max e ser capaz de criar aplicações web, sistemas web modernos e complexos, seja para abrir sua própria empresa, seja para conseguir ali uma vaga de emprego. E as possibilidades realmente são várias.
são várias as possibilidades, são ilimitadas. Quando você entra para o Fórmula Web Pro Max, talvez o Alberto poderá confirmar isso, o seu campo de visão muda. Você começa a ver as coisas de forma diferente. São várias oportunidades que você consegue ali ver. E há aquela confusão sempre de expectativa versus a realidade e tudo mais. Então, Alberto esteve aqui a nos falar um bocadinho sobre a Semana Web Pro Max. Então, eu creio que seria interessante, Alberto, que tu falasses também aí um bocadinho da expectativa do Fórmula Web Pro Max e a realidade daquilo em que encontrou-se Fórmula Web Pro Max. Qual é que foi a sua experiência, primeiramente, fazendo a transação da Semana Web Pro Max para o Fórmula Web Pro Max? Qual era a sua expectativa antes de entrar no Fórmula Web Pro Max e qual é que foi o seu feedback ou o que é que você realmente encontrou lá no Fórmula Web Pro Max? Bem, falar sobre a minha transição da Semana Web Pro Max e para a comunidade do Fórmula Web Pro Max é dizer que foi uma expectativa acima da média. Nos 3 dias que participamos sobre a Semana Web Pro Max, eu perspectivei que sim, eu vou me tornar um programador dos sonhos que eu sempre quis ser se eu estiver dentro dessa comunidade. Na minha cabeça, né, durante os 3 dias, na minha cabeça já rolava bem, poxa, eu sei que estou a aprender, mas vai se pagar e vai envolver dinheiro. E falando de dinheiro, eu não tenho dinheiro para pagar um curso. E eu não quero parar por aqui. Então, passaram os 3 dias e fomos encaminhados para o grupo do Telegram, onde foram partilhar, onde o prof foi dando... não, houve premiações onde estávamos a rezar que fôssemos um dos premiados, mas infelizmente não vai ter certo. Muitos foram sorteados e esses eventos têm sempre esse sorteio. Espero que tu que estás a ver aí o vídeo fiques atento, porque o evento é muito, muito, muito importante para todo mundo que quer ingressar. Então, a minha expectativa foi acima da média. Eu queria continuar, mas como sabia que envolveria dinheiro, já recuava. Então, quando fomos encaminhados para o Telegram, e aí nos pronunciaram sobre a validade que tinha a Semana Web Pro Max, já estava a terminar, e eu dizia, poxa, estou dentro de uma comunidade incrível, com pessoas que já estão dentro do Fórmula Web Pro Max, mas ainda assim vieram nesse evento. É algo que me cativou muito. Como é que alguém que já faz parte da comunidade ainda fez questão de vir assistir uma Semana Web Pro Max de 3 dias, um evento de 3 dias para o desenvolvimento Web Pro Max? E isso chamou muito minha atenção. Então, fomos nessa correria toda, pronunciaram quanto custaria o curso, que vai na descrição, com certeza estará todas as informações lá, e eu não tinha como, e tinha me dado na época, tinham me dado uma semana para fazer, ou compra ou sai, tem que decidir. Então, eu queria fazer parte, e como eu queria muito fazer a parte, incomodei, bati portas, fui atrás de opiniões, olha, eu quero muito fazer esse curso, não tem certificado, mas o conhecimento é válido e é muito oportuno para mim. Então, sem hipóteses de como participar, entrei em contato com o professor, tendo em conta a expectativa que eu tive quanto a essa Semana Web Pro Max, perguntei carecidamente se é possível fazer de forma faseada, atendendo a minha empregabilidade, e acredito que naquele dia também Deus estava mesmo comigo, abençoou, deu aquela sorte e encontrei o professor no melhor estado possível e atendeu-me com muitas mensagens que recebia naquela semana. A minha foi sorteada, atendeu-me, conversamos um pouquinho e ele disse que sim, não tem problema nenhum, vamos fazer a tua prestação, assim como os outros colegas. E eu entrei. O que eu não esperava é aquela recepção, aquele amor pelos colegas, né? Estando no Fórmula Web Pro Max, olha, não vou conseguir explicar exatamente o que vai sentir, mas consegue ver minha reação nesse momento. É assim que vai se sentir quando você estiver dentro do Fórmula Web Pro Max. É muita harmonia dentro daquele mesmo grupo. É impossível não se tornar um desenvolvedor Pro Max dentro do Fórmula Web Pro Max. É impossível. Pela forma como vai ser recebido pelos colegas, o suporte que terás dentro da comunidade, o apoio, qualquer tipo de dúvida, em qualquer hora, em qualquer momento, terá sempre alguém lá presente. E o mais bonito é a partilha de projetos que lá existem. Tem sempre alguém criando algo novo, tem sempre alguém tirando dúvida. E a tua dúvida
pode ser dúvida de outra pessoa e a tua resposta pode ser solução também para um outro problema do teu colega. Então, essa harmonia só concluiu a minha expectativa que sim, eu estive certo desde o início. Desde o momento que eu vi o anúncio até o presente momento, eu estive completamente certo em fazer parte da comunidade, em fazer parte da Semana Web Pro Max, e hoje eu me considero um formando do Fórmula Web Pro Max. Ok, ótimo. Ok, Alberto. Então mencionaste aí algo em que eu até já havia me esquecido de mencionar. Então o que mostra que estás realmente ligado ao Fórmula Web Pro Max, que é a comunidade. Então eu já vinha aí me esquecendo de mencionar a comunidade. Então, para você que ainda não está no Fórmula Web Pro Max, nós lá temos uma comunidade, que é uma comunidade reservada para os alunos somente do Fórmula Web Pro Max. E como o Alberto disse, aí tem várias pessoas onde partilham conhecimentos, onde partilham projetos, onde ajudam-se a resolver problemas. Ou seja, é uma comunidade realmente extremamente ativa, é uma comunidade muito interessante, onde acontece por lá muita, mas realmente muita coisa. E uma das coisas mais interessantes em que eu comecei até a fazer de forma propositada é poder deixar que os alunos interajam entre si, ou seja, deixar que eles mesmos ajudem-se a resolver os seus próprios problemas, porque tem alguns que entraram um bocadinho mais cedo, tem outros que abriram que entraram na verdade um bocadinho mais tarde, quando as turmas tornaram a abrir. Por que eu fiz isso? Porque que acontece? Para nós realmente aprendermos a programar, para nós podermos realmente tornar-se desenvolvedores web Pro Max, e isso aplica-se também a qualquer área na nossa vida, nós precisamos passar por várias fases, por vários estágios. Primeiro estágio, basicamente aquele em que o Alberto disse, onde você vê ali tudo como algo novo, você vê tudo como algo extremamente estranho, na maioria das vezes um bocadinho assustador, mas já há sempre aquela necessidade de nós colocarmos os nossos objetivos como algo maior, ou seja, deixarmos os nossos objetivos, deixarmos os nossos sonhos falarem mais alto e decidirmos mergulharmos naquilo em que nós achamos que é difícil, naquilo em que nós achamos que é impossível, que é extremamente difícil, e procurarmos experimentar. Então, na fase de aprendizagem, para poder se tornar um desenvolvedor web Pro Max, você basicamente começa aqui sem saber nada, você tenta construir algo e falha. Por que você falha? Você ainda não tem o conhecimento necessário, mas esse conhecimento necessário você simplesmente adquire quando você está ali a falhar. Ou seja, é basicamente impossível você encontrar hoje alguém que se diz ser um programador de sucesso, que se diz ser um bom programador, um bom desenvolvedor, ou ainda como eu gosto de chamar, um desenvolvedor web Pro Max, que não tenha falhado. Eu já falhei várias vezes. Mas realmente várias vezes. Mas é exatamente ali nesse ponto que você aprende. Ou seja, quando você falha, quando você encontra um erro e você tenta resolver por si mesmo. E dentro do Fórmula Web Pro Max, mesmo nos meus vídeos, mesmo nos eventos da Semana Web Pro Max, eu tento sempre martelar a importância de fazer isso. Ou seja, encontrou aí algum erro, tente resolver, tente pesquisar, ao invés de correr diretamente e bater a porta de um colega ou mandar uma mensagem na comunidade. Tente resolver. Se conseguir encontrar a solução, partilhe na comunidade como é que conseguiu resolver, que será algo basicamente muito, mas muito interessante. Então, Alberto, estivesse aqui a comentar sobre expectativa, nem realidade, aquilo que foi dentro de Fórmula Web Pro Max. Então, se que basicamente foi cumprida, né, aquilo em que eram as suas expectativas dentro do Fórmula Web Pro Max, o que eu fico realmente muito feliz aqui de ouvir, pois eu sou o tutor, quem esteve aí a produzir aquilo tudo, então é um feedback extremamente positivo para mim. São coisas como essas que dão ali o gás de continuar a gravar, continuar a trazer aí novos conteúdos, estar ali a basicamente puxar, né, pela comunidade, que já não sou eu sozinho. Hoje o mundo, o universo Web Pro Max já não sou apenas eu e todos os outros que estão lá dentro da comunidade de alunos. Então é algo extremamente interessante, de se ver. Então, realmente falo, poxa, ali um bocadinho, nem palavras para poder explicar realmente aquilo em que é a comunidade Web Pro Max.
Então, Alberto, bem no início tu explicaste aí basicamente o seu antes, né? Como é que tu conheceste o Fórmula E Pro Max e agora explicaste sobre a realidade. Não sei se poderias fazer, posso fazer, dizer ali uma junção, um match de uma forma mais resumida, exatamente como é que era o seu antes do Fórmula E Pro Max e como é que é o seu depois agora do Fórmula E Pro Max. Ou se quiseres, podes fazer um antes depois da semana Web Pro Max, podes fazer um antes depois também da Fórmula E Pro Max, fica aí ao seu critério. Creio que será muito interessante para as outras pessoas poderem ouvir e perceber que as pessoas que participam da Semana Web Pro Max, as pessoas que participam do Fórmula Web Pro Max não são pessoas que vêm de Marte, vêm da Lua. São pessoas que estão ali basicamente com as mesmas dificuldades. São as pessoas que estão a passar por mesmas situações que basicamente a pessoa que está aí a assistir está a passar. Por exemplo, Alberto, mencionaste ali a questão de valores, mencionaste a questão de computadores, que é basicamente um cenário em que muitas pessoas passam. Eu particularmente passei pelos dois. Eu quando comecei a estudar sobre desenvolvimento web, eu não tinha computador, comecei pelo celular, não tinha aí valores para poder entrar em grandes formações. E na altura em que eu comecei a estudar, nem sequer ainda poderia entrar para uma faculdade. Então eu tive que fazer as coisas acontecer de uma maneira ou de outra. Tive que me virar, o que roubou-me muito tempo. E como disse, tempo é dinheiro. Então, basicamente, também juntamente dinheiro. Mas consegui chegar onde eu estou hoje. E hoje eu, quando olho para trás, consigo aí desenhar aquilo em que eu chamo de caminho de desenvolvedor Web Pro Max. E é basicamente essa metodologia que eu ensino dentro do Fórmula Web Pro Max. Um passo a passo, algo em que eu não tive assim tanto, principalmente quando comecei aí a aprender, não tive acesso a vários recursos. Foi algo meio difícil, mas com mão na massa, com persistência, é basicamente possível fazer qualquer coisa. Então, como eu estava a dizer, Alberto, não sei se tu podes nos partilhar ali um antes e depois da semana Web Pro Max e um antes e depois também do Fórmula Web Pro Max. Bem, eu, antes da Semana Web Pro Max, eu era alguém que sabia copiar e colar projetos. Falar do meu antes é falar da minha formação. Não tinha uma outra área que eu poderia falar, não ser da minha formação. Então, no primeiro ano da faculdade, segundo, terceiro ano, eu tive um professor que incentivou-me muito na área da programação. Eu me considero um jovem desafiador, um jovem persistente, muito resiliente naquilo que eu quero. E sempre gostei de dificuldades. E eu vi que a lógica de programação era algo que me criava problemas. E eu precisava entender o que realmente era isso, lógica de programação. E nessa luta toda, e essa curiosidade em querer aprender a lógica de programação, por que a programação é difícil, por que torna ela difícil, isso me fez gostar a cada dia que passasse mais da programação. E o meu professor, como não facilitava o trabalho, eu me apaixonava cada vez mais pela programação. Só que nessa mesma formação eu me identificava mais pelo back-end, que era a base de criação de bases de dados. Tinha muita facilidade quanto à criação de bases de dados. Então, consegui dominar o MySQL, mas não conseguia criar uma interface para aquela base de dados. Então, o meu projeto de final do curso foi Sistema de Gestão de Vendas. Okay. É um projeto que eu tinha na cabeça já há um ano. Mas agora, como começar? Eu já tinha a base de dados feita, já estava tudo bem feitinho. Agora, como criar a interface para poder fazer gestão daquela base de dados? Essa era a minha grande dificuldade. Então, fui lutando contra isso, fui buscando, mas mesmo assim, nada. Então, fui ao YouTube procurar projetos já existentes e fazer ligação com a minha base de dados. E foi assim que eu consegui pegar um projeto e fazer enquadramento com a minha base de dados. Só que eu terminei um projeto, né, funcional, mas que eu não aprendi nada. Não conseguia, se eu falar, olha, agora eu vou criar do zero, eu não conseguia criar absolutamente nada, porque eu não tinha base. Eu sabia copiar alguma coisa que já existe e colocar no meu computador. E isso me frustrava. Poxa, me elogiaram pelo projeto, tá bom, mas fazer eu não sei fazer isso. Então, antes da Semana Web Pro Max, eu era alguém que sabia copiar muito bem. Era um
um desenvolvedor back-end. Yeah. Eu domino muito bem a linguagem Java para o back-end, só consigo me satisfazer ou consigo trazer alguma coisa. Agora, para o front-end era difícil. Com a semana Web Pro Max, aquela semana Web Pro Max e o meu antes, eu me considerava já 10% programador, porque com uma pequena base de dados eu já conseguia criar um pequeno layout, já conseguia fazer uma tela de login, já conseguia fazer alguma coisa visível e agradável. Então, aquela mini rede social me deu esse impulso, me deu esse empurrão grande naquilo que é o meu caminho para o desenvolvimento Web Pro Max. Então, numa escala de 0 a 10, do meu antes e depois do Fórmula Web Pro Max, eu estaria na escala de 5% daquilo que seria os 10 ou 100% de aprendizado. E nesses 5% da semana Web Pro Max, isto em maio, até março de 2025, maio de 2024 a março de 2025, da semana Web Pro Max para a Fórmula Web Pro Max, eu estou numa escala de 50% a 60% de aprendizado. Eu me sinto alguém muito diferente. Acredito que lá mais para frente, quando chegarmos na apresentação do meu projeto, poderão ver os frutos que tem estando dentro do Fórmula Web Pro Max, porque, muito sinceramente, os meus colegas, os meus amigos, todo post que eu faço de uma pequena página que eu crio, já não me digam, já não me falam mais, olha, estás a aprender bem, não. Grande programador. Eu falo, ainda sou um aprendizado. Não, mano, você é bom nisso. Então, hoje eu sei criar do zero até ao médio de uma página web, um sistema web normal, consigo trazer bonito com os conhecimentos tirados dentro da comunidade, dentro do Fórmula Web Pro Max. Então, prof, eu me considero 60% programador comparado à semana Web Pro Max. Ok. Então, acho que já havia comentado ali uma vez contigo, não vejo a hora de te ver quando nós começarmos a mexer realmente com o back-end. Creio que será algo extremamente interessante para ti. Já nós teremos de entrar aí no back-end com o Node.js, Express, estaremos a ver aí também algumas ORMs que é para conectar as nossas bases de dados, o SQL, o MongoDB. Será uma experiência muito, mas muito interessante para ti, creio que vai chamar. Então, como o Alberto disse, já nós estaremos a saltar aí para a parte onde ele irá apresentar o seu projeto. Um dos seus projetos, na verdade, vai falar ali do seu projeto, vai poder explicar o seu projeto. Basicamente, para mostrar aquilo em que são os frutos do Fórmula Web Pro Max, como ele disse, e mostrar que lá não está-se apenas a assistir aulas. É algo em que eu falo dentro do curso, creio que você irá se lembrar, que não fique aqui a me assistir pensando que isso é Netflix. Então, exatamente, porque tem muitas pessoas que, sei lá, entram, por exemplo, para a Semana Web Pro Max, que é um evento gratuito, ou encontram um vídeo meu pela internet, acham que simplesmente assistindo aquilo irão realmente aprender. Então, isso é diferente, por exemplo, do podcast que nós estamos a ter aqui. O podcast, você simplesmente assiste, mas se você quiser dar aquele passo além, ou seja, comportar-se, posso dizer que da maneira Web Pro Max, você pode estar ali a anotar com caneta, ou seja, porque é realmente muita informação que é tirada de podcasts como esse. Então, em breve nós estaremos a abrir ali o projeto do Alberto. Nós não, ele estará a abrir, né, para poder mostrar o seu projeto. E se vocês forem a ver, vai ver que não é um projeto que está dentro do Fórmula Web Pro Max, ou seja, tem aquele cenário onde o aluno constrói um projeto dentro do curso passo a passo com o tutor, nesse caso comigo, daí eu incentivo eles a criarem algum projeto. Pode ser criar o mesmo projeto e modificar, ou criar um outro projeto usando os conhecimentos que ele já adquiriu até um certo ponto dentro do curso. E é exatamente o que o Alberto fez, ele estará aqui a apresentar, ou seja, é um projeto próprio que não está incluso em nenhuma parte do Fórmula Web Pro Max, ou seja, é algo que ele começou do absoluto zero com os conhecimentos que ele adquiriu, inspirou-se um bocadinho em alguns dos projetos em que nós fizemos lá, mas é um projeto totalmente que ele começou do absoluto zero, como vocês vão
poder ver. E quem sabe se eventualmente um dia destes entrarem para o Fórmula Web Pro Max e terem assistido isso, poderão procurar por esse projeto lá dentro e não vão encontrar, pois é um projeto em que ele criou sempre sozinho. E a vossa reação, vocês estão aí a assistir, creio que será similar à minha, pois eu fiquei realmente muito espantado quando vi o projeto. Fiquei muito feliz de ver que os alunos estavam realmente ali a pegar aquilo que é o conhecimento do Fórmula 8 Pro Max. São interfaces super, mas super bonitas. E aí ainda creio que não começou-se a adicionar coisas dinâmicas, como por exemplo o back-end. Como eu mencionei, não vejo a hora de começarmos ali com o Alberto na parte do back-end, que será algo extremamente interessante para ele, como ele mencionou, que é alguém que basicamente gosta e muito ali do back-end. Creio que será algo muito, mas muito interessante. Alberto, não sei se tu podes mencionar ali aquilo em que são alguns dos seus projetos que você já construiu. Qual é que foi realmente a sua experiência construindo esses projetos? Sejam projetos que você fez dentro do Fórmula Web Pro Max, ou seja, aqueles exercícios, ou ainda os projetos que você fez por conta própria. Como é que foi a sua experiência construindo esses projetos? Bem, dentro do Fórmula Web Pro Max, aprendemos algo, ou aprendi os princípios de um desenvolvedor Pro Max e os erros que um desenvolvedor Pro Max também pode cometer. Quanto aos princípios, o que chamou muito minha atenção é colocar sempre a mão na massa, seguir o passo a passo do professor, e um programador aprende programando. Os meus projetos, tal como o professor Anela já mencionou, é a recriação, depois de assistir às aulas, a recriação do projeto criado na aula e fazendo as modificações de acordo com a sua autoria, teu gosto. Então, o primeiro projeto criado dentro do Fórmula 1 foi um hotel, um site do Hotel Lua. Esse hotel, com certeza, para os que vão ingressar, vão poder encontrar lá, Projeto Lua. E o Hotel Lua, eu fiz as minhas alterações e me senti bem. Com certeza que sempre vais assistir uma aula, não vais aprender tudo de uma vez, vais precisar sempre rever a aula e tirar algumas dúvidas. E assim foi também com o meu primeiro projeto, que foi o Hotel Lua. Em seguida, eu fiquei acho que umas 2 semanas sem ver as aulas e procurar criar do absoluto zero uma landing page, simplesmente, para uma barbearia. Só uma imagem, um layout, os preços e por aí fora. E não saiu 100% bem, mas 50%, 60% da perfeição eu atingi. Fiquei feliz, não pela imperfeição, mas porque fiz o trabalho sem as aulas. E então logo retomei as aulas, então fizemos as devidas retificações. E fui crescendo à medida que fomos indo. Uma das formas ou particularidades que a Fórmula Web tem para os alunos é a estrutura, como seguir. Não é uma comunidade onde você vai chegar e vai escolher, não. Vai seguir o melhor caminho para chegar até o desenvolvimento Web Pro Max. Vais começar de algo, vais passar daquela coisa, vais passar para outra coisa. E o mais engraçado é que em cada fim do curso tem um desafio. Esse desafio não está dentro do Fórmula Web Pro Max. O desafio é teu. Então você precisa fazer aquele desafio. Só depois de fazer aquele desafio poderás fazer as devidas retificações num projeto seguinte. Ou seja, no próximo modelo, no próximo módulo, poderás encontrar o que você achou que não encontrasses, ou que não tivesse. Ou afinal, tem isso aqui eu poderia avançar. Não. Essa é a coisa muito bonita que você vai encontrar dentro do Fórmula Web Pro Max. E assim fui crescendo. Até que este ano, né, depois de uma grande caminhada, decidi me lançar com este projeto que já faremos a apresentação, que é um projeto, tal como o professor disse, de minha autoria, com certeza com conhecimento dentro do Fórmula Web Pro Max, pegando certos componentes, certas queries de projetos já feitos dentro do Fórmula Web Pro Max e anexar. Afinal de contas, a programação é isso. E pronto, o meu projeto está, como professor, está muito bonito. Eu estou muito orgulhoso de mim mesmo. Não fiz ainda 1 ano, mas o projeto que vamos mostrar dentro em breve
Muitos de vós podem achar que já estou há anos dentro do Fórmula Pro Max. Não, não estou há anos, estou simplesmente há alguns meses ainda. Ainda nem fiz 10 meses, farei muito em breve. Então são praticamente 9 ou 8 meses de formação e o meu projeto vai com certeza te agradar, vai com certeza te motivar a entrar no Fórmula Pro Max. O conselho que eu dou é não pense em dinheiro, não pense no que o teu computador está ruim, simplesmente se inscreva, porque só se inscrevendo a motivação e a persistência virão, com certeza. Então, prof, meu projeto é um orgulho para mim e eu sei que também é um orgulho para o professor, uma vez que estamos há pouco tempo, então, sim, eu estou no bom caminho. Ok, ok. São ótimos feedbacks que tu estás ali a passar para as pessoas que estão aí a nos assistir. E é algo em que realmente é a sua experiência, ou seja, não é algo em que, sei lá, que nós temos um roteiro, que nós temos ali algo de gênero, o que tende muitas vezes a passar na mente de muitas pessoas, mas essas pessoas não são culpadas. Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, sei lá, não juntam-se a semana Web Pro Max, que é um evento gratuito, porque já viram ali várias burlas pela internet, já viram aí várias coisas pela internet que basicamente tira-lhes a moral de poder participar de umas coisas, o que é completamente normal e acontece no dia a dia de hoje, principalmente. Há muitos charlatões pela internet, mas há sempre aquela necessidade de nós pesquisarmos um bocadinho mais sobre a pessoa, que é exatamente o que você fez, né? Foi pesquisar lá sobre a pessoa, ver feedbacks, mas sempre temos aquele nosso São Tomé dentro de nós que não quer sair, ou seja, quer sempre ali realmente procurar ver para poder crer. Então, tem algo extremamente interessante que você mencionou, que basicamente tem que tu disseste ali que programação aprende-se programando. Então, isso é algo em que eu martelo muito e é realmente verdade. E realmente programação aprende-se programando. Isso é basicamente, posso dizer aqui, um derivado do ditado caminho faz-se caminhando. Ou seja, você chega ali numa mata onde não tem basicamente nenhum caminho. Então, conforme você vai caminhando, você vai traçando aquele caminho. E com o tempo você vai ver que realmente ali fica um caminho, torna-se oficialmente um caminho onde várias pessoas vão passando, vão aproveitando. Então, é algo realmente interessante. E esse ditado que o caminho faz caminhando andou muito na minha cabeça nesses últimos dias. Pois eu estou basicamente numa espécie de, ok, vamos dizer aí, transição de carreira como tal, não, ok, mas vamos dizer aí de posição, ou seja, estou a tender aí a desempenhar alguns papéis, não somente de um desenvolvedor, não somente de um programador, mas estou ali a desempenhar ali um bocadinho um papel de gestor de projeto, um bocadinho mais de engenheiro de software, que é basicamente a poder dirigir uma equipa. Então, não é algo em que eu já fiz muito no passado, ou seja, no passado era mais ali um programador, então um desenvolvedor Pro Max, ou seja, trabalhando com as ferramentas que eu sei trabalhar, mas estou ali neste, posso dizer, essa transição, nem para poder liderar equipa, o que tende a ser algo interessante, algo frustrante na maioria das vezes, quando nós estamos a fazer essas transições. Então, esse ditado ali, que caminho faz caminhando, andou muito na minha cabeça, né? E basicamente, a transição faz fazendo a transição, entre aspas, posso assim dizer. Então, eu creio que já partilhamos aqui muita coisa daquilo em que é o evento Semana Web Pro Max, daquilo em que é o Fórmula Web Pro Max, daquilo em que é o seu feedback, pessoal. Creio que o pessoal aí de casa que está nos assistir deve ter conseguido acatar aí realmente a informação daquilo em que o Alberto esteve aqui a transmitir, daquilo em que eu, Alberto, na verdade, estivemos aqui a transmitir, daquilo em que foi a experiência do Alberto dentro do Fórmula Web Pro Max. Basicamente, o contexto todo daquilo em que nós queríamos aqui passar.
Alberto, não sei se ainda estás aí. Então parece que acabou caindo ali um bocadinho o meu sinal, mas já estamos aqui de volta. Então eu estava aí a falar que o pessoal lá de casa provavelmente deve ter realmente acatado aquilo em que nós tínhamos para poder partilhar aquilo em que nós queríamos realmente transmitir. Creio que essa é uma boa hora para nós podermos saltar ali, onde você vai poder apresentar o seu projeto, na verdade, para as pessoas, para que elas possam realmente ver o fruto do Fórmula Pro Max, ver que realmente é possível alguém começar a estudar e poder se tornar um desenvolvedor Pro Max, poder realmente aprender alguma coisa. E por cima de tudo, pela internet, pois tem um grande mito por aí que basicamente é difícil aprender pela internet, mas hoje na internet é um dos melhores lugares que nós temos para aprender. Você vai encontrar várias pessoas pela internet, você vai encontrar vários conteúdos pela internet que serão de extrema valia, seja para a sua carreira, seja para a sua vida no geral. E o Alberto mencionou aqui que ele é informado na área de informática, mas mesmo assim ele decidiu pegar ali um curso complementar. O que tende a acontecer muitas das vezes, pois, ok, nós passamos aí pela faculdade e tudo mais, mas nós não aprendemos tudo. Por lá tem sempre aquela necessidade de nós procurarmos livros, procurarmos cursos, ou seja, procurarmos recursos externos para podermos expandir aquilo em que são os nossos conhecimentos, poder expandir os nossos horizontes. Pois, como nós sabemos, as faculdades tendem primeiramente a seguir, vamos dizer ali, um plano de estudo que para ser alterado é uma confusão, é algo completamente difícil e na maioria das vezes você pode, o que acontece, você aprende algo em que talvez você pode não vir a usar quando sair da faculdade, mas não deixa de ser uma experiência interessante, pois programação é programação, não interessa como você aprende a programar, uma vez que você aprende, você consegue programar aí em qualquer coisa, seja numa linguagem mais antiga, uma linguagem mais recente. Então, e essa é uma das grandes dádivas que nós temos com a internet, apesar de, ok, a faculdade não nos dar todas as ferramentas, por exemplo, do desenvolvimento moderno que nós precisamos, nós temos aí a oportunidade de pesquisar pela internet, temos conteúdos por aí fora que servem para realmente complementar aquilo em que nós aprendermos, que nós realmente aprendemos dentro da faculdade. Então, são caminhos em que, ou seja, são vários caminhos que nós temos para poder chegar no nível de desenvolvedor Pro Max. E você que está em casa pode estar a se perguntar se para ser um desenvolvedor Pro Max você precisa necessariamente passar da faculdade. E a resposta é um absoluto não. Você não precisa passar por uma faculdade. Você precisa, na verdade, de adquirir os conhecimentos para poder se tornar um desenvolvedor Pro Max. Ok, alguns desses são ensinados na faculdade, mas nem todos. E a maior parte você aprende, na verdade, é com conteúdos externos. Um dos bons exemplos que nós temos é aí um dos homens mais ricos do mundo, que é o Elon Musk. Ele basicamente que deu início à SpaceX sem ter feito uma faculdade aí relacionado, acho que o termo é astrologia, creio eu. Então, ok, ele tinha um background em física e tudo mais, mas com a SpaceX foi algo realmente totalmente diferente. E outra vez esteja aí a convidar alguns meus colegas, alguns dos meus amigos, parceiros, programadores, para que venham aqui falar também um bocadinho sobre esse assunto de faculdade, programação, mundo de desenvolvimento web, que é algo extremamente interessante. Então, Alberto, antes de nós saltarmos para a apresentação do seu projeto, não sei se tu tens aí algo que gostaria de partilhar, algo que gostaria de falar antes de nós saltarmos para a apresentação, ou se podemos saltar direto para a apresentação do seu projeto. Bem, eu tenho a partilhar que é o primeiro curso que eu fiz na área de programação. A dúvida faz parte do ser humano, mas não podemos fazer dela a nossa própria vida. A dúvida nos ajuda a vermos o melhor caminho a seguir naquilo que a gente quer. O professor falou aqui, como é muito lógico, muita gente tende a duvidar
não, isso aqui deve ser só mais um aluno que só quer que o professor angarie mais dinheiro, mas não, não é a questão. É, um dos princípios do Promex é comprar um caderno, está aqui o meu caderno, comprei lá depois de ver a primeira aula, comprei meu caderno, já está aqui bem cheio de informações, aqui tem muita informação e o projeto que vamos apresentar, a maior parte deles saíram mesmo desses pequenos apontamentos. E sim, olha, roteiro, não sei como é que se faz isso de roteiro. Eu não sei seguir roteiro e acredito que já conseguiram dar conta que se fosse para seguir roteiro, já consegui dar luzes que. Então, não tem nada a ver com isso. Eu espero que façam parte dessa comunidade. Caso o professor venha a disponibilizar o evento, façam a inscrição. Não adianta ignorar o evento para ir diretamente para a comunidade. Primeiro, faça parte da Semana Web Pro Max ou do evento que poderá vir, só depois faça parte da comunidade. Pelo menos assim saberás se é útil fazer parte da comunidade ou não. Porque eu não sabia que existia essa comunidade, simplesmente fui para o evento e de lá tive a oportunidade de que sim, é possível fazer parte dessa comunidade e lá estou até os dias de hoje. Então, espero que gostem do meu projeto, tá? Sou novo ainda, vai ter falhas com certeza, mas espero que peguem um papel, uma infográfica que já deviam ter pegado há muito tempo, ou ter pego há muito tempo. Então, façam apontamentos. É um podcast, mas com certeza rico em conhecimento, rico em oportunidades e muitas ideias. Então, assim estamos prontos, prof, para apresentarmos o nosso pequeno projeto. Ótimo. Então, antes de nós saltarmos, tem algo que tu mencionaste que é. E a memória já vai me fugindo, mas mencionaste aqui e eu gostei muito, que tem a ver com participar da Semana Web Pro Max primeiro, depois ir para a comunidade Fórmula Web Pro Max. Então, algo que é até extremamente difícil alguém conseguir entrar para o Fórmula Web Pro Max sem participar desses eventos, porque eu tendo a fazer isso aí que é para simplesmente eu conseguir pegar pessoas que realmente têm interesse em se tornar desenvolvedores Web Pro Max, porque se aparecer para alguém simplesmente convidando para a comunidade Web Pro Max, você vai ter que lidar com muitas pessoas que não sabem aquilo que querem, você vai ter que responder várias perguntas de pessoas que não sabem o que querem, não sabem do que está a falar. Então, quando é alguém que já passou do evento da Semana Web Pro Max, é alguém que já realmente sabe aquilo que quer. E passar dos 3 dias já é um sinal, já é um piloto de alguém que está realmente empenhado. E se você for a ver, não sei se você se lembra, as visualizações da primeira, segunda e terceira aula foram totalmente diferentes. Ou seja, a primeira tem sempre mais. Mas, sim, Por a quê? segunda Reduz. A terceira mais ainda. Por quê? Porque tem sempre aí muita gente curiosa. Então vem ali muitas pessoas que simplesmente querem espreitar, ver o que está realmente a acontecer e não querem aprender. Ou seja, aqueles vídeos automaticamente tendem a filtrar as pessoas, deixarem as pessoas importantes, deixar as pessoas que realmente querem aprender. Então, eu acho que já está tudo ali dito, pelo menos aqui das partes das falácias. Creio que já podemos saltar para a parte onde tu apresenta aí o seu projeto. Então, mais uma vez, o comando é todo teu, podes partilhar aí a tua tela. Obrigado. Está visível, prof? Tá visível. Creio que o pessoal aí também do outro lado consegue ver. Bem, este é o projeto criado dentro do Fórmula Web Pro Max com os conhecimentos adquiridos. É um projeto que exemplifica um website para uma pizzaria. Esse website surge por intermédio de uma pizzaria que abriu recentemente no meu bairro. É nova,
Então não tem nenhum cardápio, não tem nenhum software, não tem absolutamente nada. Tudo que é vendido é simplesmente pessoalmente, é tudo boca a boca. Então surgiu minha ideia, uma vez que eu estou dentro do Formulário Pro Max e com os conhecimentos adquiridos me senti capaz de criar um website capaz de atender a capacidade do restaurante ou da pizzaria, como forma de expandir mais os seus serviços sem precisar o cliente se fazer parte da loja para poder fazer a sua compra ou encomendar sua própria pizza, seu prato ou um bolo e assim por diante. Então, surgiu essa ideia de criar esse website e nesse preciso momento, essa é a nossa página inicial, onde estão destacados os serviços que a pizzaria tem, né? Especialidades italianas, pizzaria é de nacionalidade italiana. Esse é o meu home, né? O home da empresa, que é onde dá uma pequena ilustração daquela que é a empresa, né? Reconhecida pela boa comida, já de 2020. Este é o cardápio de referenciar que sofreu algumas alterações, pois as aulas não pararam e os Exato. conhecimentos aumentaram mais, então aumentaram também a criatividade e o designer. E assim ficou o nosso home com alguns efeitos especiais. Então, esse é o cardápio, né? A venda dos produtos existentes dentro da pizzaria. Mais abaixo temos um botão onde nos leva para o cardápio completo, tendo em conta o destaque que temos na página inicial. A página inicial tem sempre, né, conforme aprendido dentro do formulário, tem que ter as informações essenciais, informações que dão maior ênfase da empresa. O que a empresa faz? Quais são os principais serviços que ela presta? Então, a página inicial serve para isso. Com esse conhecimento, conseguimos deixar a página inicial minimamente destacada quanto a incentivar o usuário a permanecer na página e assim fazer a sua devida compra. Dentro dessa mesma página temos também aqui uma tela de notícia, né? Uma novidade da empresa, que todas as quartas-feiras é um dia feliz, onde existem promoções dentro dessa empresa. Temos também um botão para que, caso queira saber mais sobre as novidades que o website oferece, então basta clicar no botão e assim também terá acesso a essas mesmas informações. A página, essa seção dos comentários, né? O que é que os nossos clientes dizem? São aqueles usuários que já frequentaram o restaurante por intermédio do website, então deram seus feedbacks quanto ao atendimento, quanto ao produto vendido, o confeccionamento dos mesmos, e esse foi, assim, também o comentário dele. E tem uma seção do rodapé, de referenciar que esse rodapé é novo, tá? Foram recomendações dadas dentro do formulário do Promax e viemos parar aqui. Acredito que ficou mais bem, mais perfeito, está minimamente interativa. Podes, já tiveste acesso às informações, os produtos vendidos, então podes diretamente entrar em contato com a empresa, encomendar sobre o produto e assim seguir por diante. Então, esta é a página inicial do website. Temos a página de cardápio, onde vamos encontrar os produtos e os pratos existentes dentro do mesmo website da pizzaria. Temos o nosso calulu, são pratos totalmente angolanos, são pratos totalmente Exato. angolanos. Temos as pizzas, né? A pizza não tem nada angolano, isso é tudo do Italiano. exterior, exatamente. E temos os nossos doces e salgados. Essa é a nossa tabela de cardápio, como referenciado anteriormente, que esse menu pode ser acessado na página inicial caso tenhas gostado de um dos produtos e querias avançar diretamente para ver o cardápio completo do website existente. Então, a partir daqui, tens acesso a essas mesmas informações. Temos a página Quem Somos, é nada mais nada menos do que aquela que mostra o que a empresa é, o que a empresa faz, há quanto tempo existe e por assim em diante. De referenciar que são palavras inspiradoras dentro do formulário do Promax, nada é inventado aqui, é mesmo a partir de lá. O formulário do Promax não é só uma área de programação, mas também aprendizado teórico, criatividade.
Então, dentro desse mesmo restaurante, temos as principais qualidades, como a rede Wi-Fi gratuita, temos áreas de fumantes, temos músicas ao vivo e temos também um parque de estacionamento. São qualidades porque é importante termos aqui esses pontos para que o cliente esteja ciente que aquele espaço é viável para mim, tenho minha viatura, eu consigo encostar, levo minha mulher, tem música ao vivo, com os melhores músicos angolanos, com certeza. E a área de fumante tem muita internet grátis, então tens a facilidade de não gastar a tua internet enquanto estiveres dentro No daquele restaurante. restaurante. Exatamente. E temos que são as recomendações. Temos o WhatsApp, temos o Facebook, temos o Google, temos também o Insta. São recomendações por questões de otimização, né? Temos busca. Então, temos um acesso elevado quanto ao WhatsApp. Aquelas pessoas que querem encomendar diretamente a partir do WhatsApp. Temos a nossa página no Facebook, como viram lá na tabela de navegação, temos alguns ícones das nossas redes sociais. Temos o nosso Insta também por ser muito, muito frequentado a partir do website. E, como não obstante, os rodapés devem estar presentes em todas as páginas para em questões de gostou, quer comentar, quer dar alguma sugestão, quer encomendar alguma coisa, então terá acesso direto a partir do nosso rodapé. E em seguida temos também aqui a nossa página de notícias. É, é a minha favorita porque é aqui onde eu realmente preciso estar para saber o que a empresa ou o restaurante tem para mim a cada dia, a cada semana, né? Tem informações que você provavelmente não sabe, o que são os cupcakes, esse tão lindo bolo. Então, tem essa pequena informação, caso queira saber mais, com certeza, basta dar um clique, terás mais informações a respeito dos gelados, a respeito dos mousses e por aí em diante. E temos a página de contato, né? Aquela que, digamos que é a chave. Exato. Colocamos como um showcase, né? Uma página de destaque, reserva uma mesa. Quer dizer, você já navegou pelo site, já navegaste, já viste que o restaurante é muito bom, então queiras fazer uma reserva. Pode fazer uma reserva direta a partir por via de contato ou preencher o formulário. De relembrar que ainda sou um aluno, então o formulário ainda vai estar bom, podem esperar, que teremos uma oportunidade, se Deus assim permitir, o professor também quiser, damos uma reestruturada nisso tudo Na para verdade, na verdade, a representação do projeto depende muito de si, né? Daquilo em que tu vais trazer aí como nós, para nós podermos apresentar aqui ao pessoal que está a assistir. Então, essa é a nossa página de contato, temos o nome para preencher, temos o e-mail, temos o número do telefone, de qual unidade quer falar, temos 3 províncias do país de Angola, temos o Namibe, Luanda e Willa. E Luanda é que eu me encontro nesse preciso momento. E aqui é para destacar os seus detalhes quanto à encomenda que pretendes realizar para a empresa. E após o preenchimento do formulário, caso queira receber notificações das nossas novidades, né, novidades do restaurante, ó, tem promoções no dia X, olha, amanhã o prato será 2.000. Então, se queira receber essas notificações das novidades existentes na empresa, então basta selecionar a caixinha e fazer o envio do seu formulário e automaticamente será respondido pela a nossa equipa, né, a equipa do restaurante. Então, esse é o pequeno projeto, tal como dito anteriormente, é de autoria minha, com base nos conhecimentos adquiridos dentro do formulário do Promax. Como puderam ver, é um website super avançado, é mesmo do absoluto zero ao mais avançado. Então, nós vamos chegar lá. O próximo projeto, com certeza, estará já responsivo, provavelmente terá já também para mobile. Então, este é o meu pequeno projeto, tá? Um website da pizzaria com esses designs tão bonitos e efeitos graças ao Prof. Wanela Com. E outra coisa, para não esquecer, se ainda tens uma pequena dúvida, acredito que o link deve estar ali, ou acessa só wanelacom.com. Lá vais poder ver o que realmente é o professor Wanela Com. Sim. Prof, Ok. toda vez que eu mostro o teu portfólio para o pessoal, sempre falam, incrível, é muito bonito aquele portfólio. Então, este é o professor Wanela, prof.
assim eu dou por encerrada a minha apresentação e muito obrigado pela oportunidade. Ok. Ok, obrigado aí pelo feedback. Há um portfólio, na verdade, trabalhou-se imenso. Pois nós temos que, ao invés de falar que nós fazemos algo, temos que mostrar e provar para as pessoas que nós realmente somos capazes de fazer aquilo em que nós fazemos. Então, creio que você está aqui num bom caminho e é tal igual eu disse na primeira vez em que eu vi seu projeto, que estava ali extremamente surpreendido e estou aqui surpreendido agora. Sempre dei algumas recomendações, principalmente do rodapé. Você acatou muito bem, gostei muito. Estou surpreendido, eu não esperava esse rodapé, mas tá muito bonito, ou seja, superou as minhas expectativas, está ótimo. Então, esse feedback é extremamente importante, né? Que é para realmente ver que os alunos estão aí realmente a empenhar-se dentro do curso, estão realmente a pegar aquilo que é a essência do Fórmula Web Pro Max e eu tô novamente sem palavras. Creio que as pessoas poderão deixar aí vários comentários, as pessoas poderão lá falar muita coisa, poderão comentar, sei lá, melhorias e tudo mais. Então a única coisa que eu vou cobrar, acho que ficou para cobrar aqui para mim, é a sugestão da página de contactos, por exemplo, o formulário. Nós podemos enxutar ele um bocadinho mais, deixar ele um bocadinho mais bonito. Não há necessidade que ele seja tão grande. E podemos também, como você mencionou, adicionar aí responsividade. Podemos não, podes na verdade, o projeto é seu. Então, que apesar de ser com conhecimento do Fórmula Web Pro Max, o projeto é totalmente seu. E eu altamente recomendaria que fizeste a responsabilidade, tudo mais, e nós tirássemos esse projeto ali do computador, colocamos ele no ar para poder dar visibilidade a mais pessoas. Pode-se aí usar em várias hospedagens, tem hospedagens pagas, tem hospedagens gratuitas, ou seja, as possibilidades são realmente ilimitadas. Nós aprendemos aí tanto como sobre hospedagens pagas, sobre hospedagens gratuitas dentro do Fórmula Web Pro Max. Como eu disse, uma vez que você está lá dentro, o teu horizonte muda, porque é muita informação que se tem lá para obter, é muita coisa que aprende. E por cima de tudo, acho que é algo em que eu havia me esquecido, em que eu disse que queria falar, depois não falei porque esqueci, mas voltei a me lembrar. Algo em que tu disseste que, apesar do Fórmula Web Pro Max ter aí tanta informação, ter aí vários conteúdos dentro, ter aí várias informações a transmitir para os seus alunos, é algo estruturado, é um conhecimento que está muito bem estruturado, passo a passo, aquilo em que deve ser seguido para poder se tornar um desenvolvedor Web Pro Max. E apesar de ser um passo a passo, isso não tira o show, ou seja, não tira a credibilidade não tira a possibilidade da pessoa tornar-se criativa, pois tal igual se disse, lá nós temos aí sessões onde nós temos desafios, e não somente desafios que são dados aí na hora da sua solução, mas desafios em que o aluno tem que fazer, depois ver a solução. E temos até desafios, por exemplo, como este em que tu fizeste, que não fazem parte do Fórmula Web Pro Max, ou seja, apesar de termos aí um passo a passo, um caminho claro, que eu chamo de caminho de desenvolvedor Web Pro Max, é um caminho para o aluno seguir, se tornar um desenvolvedor Web Pro Max, isso não tira ainda aí a possibilidade do aluno poder expressar aquilo em que são as suas vontades, poder mostrar o seu nível de criatividade, que é exatamente o que você fez. O website está lindo. Quem sabe eu ainda entro aí com um convite para desenhar alguma das minhas páginas, mas estou a precisar e tanto. Então será algo extremamente interessante. Nós podemos colaborar aí em alguns projetos. E eu creio que podes deixar o teu contacto, seja no comentário, ou podes digitar, talvez alguém que esteja aí a assistir esteja a precisar de algum serviço, esteja a precisar de algo do gênero. Creio que poderás ajudar, será algo interessante, poderás ajudar, poderás vender o teu peixe, poderás vender o teu serviço, pois no final do dia, apesar de nós estarmos aí a aprender o conhecimento e tudo mais, nós queremos também poder ganhar uma coisa, ganhar um fruto, poder ganhar algum feedback, né, que é para o nosso suor realmente valer a pena. Então acho que podes passar o teu contato na tela, caso alguém queira, vai poder pegar, entrar em contato. Sim.
Fica à vontade. Para o contato é o 926 Espera aí. Tens que editar, como o Brasil chamam, acho, do DDD, sim, com o indicador, exatamente. Sim, o indicador é o mais 244. Indicador angolano é o 926 32 39 24. Mais 244 926 32 39 24. Está associado ao WhatsApp, Instagram Alberto Eduardo e basta entrar em contato, estaremos muito, muito gratos por ajudar. Então, para quem quiser conhecer mais o Alberto, creio que se, ok, já deixaste o contato, então creio que esse é um sinal que vocês podem procurar por ele, podem procurar obter mais feedback pela parte dele, procurar saber várias coisas que vocês queiram saber, não necessariamente que tenha a ver com o Fórmula Web Pro Max apenas, mas também sobre desenvolvimento web no geral, qual é a experiência dele, sei lá, os serviços que ele pode ali proporcionar e tudo mais. Então, esse é o primeiro episódio do podcast Web Pro Max, que nós tivemos aqui com Alberto Eduardo de Angola, 26 anos, um dos alunos do Fórmula Web Pro Max, onde ele esteve aí a partilhar o seu antes e depois, onde ele esteve a partilhar sua experiência dentro do Fórmula Web Pro Max, quais eram as suas expectativas, como é que essas expectativas foram entendidas, se é que foram atendidas, tal como ele disse que as expectativas foram atendidas. Ele mencionou ali que tentou convidar várias pessoas, que foi realmente difícil fazer com que essas pessoas viessem para um evento da semana Web Pro Max, né? Então, algo que é completamente normal, nem todo mundo tende aí a pegar as oportunidades que tem. É algo completamente normal, isso acontece até comigo, aconteceu comigo. Então, para quem já assistiu algum evento meu da semana Web Pro Max, onde eu conto lá um bocadinho a história, eu comecei a programar com o convite de um amigo, comecei a estudar aí HTML, mas mais tarde eu comecei a engrenar mais no desenvolvimento web e ele acabou ficando. Eu tentei puxar e tudo mais, mas ele acabou ficando, e apesar dele ter me convidado no início, eu é que acabei ali me tornando um desenvolvedor Web Pro Max, algo que é completamente normal. Então, Alberto, nós já estamos basicamente na reta final daquilo em que é o nosso primeiro episódio Web Pro Max. Nós já contamos ali tudo que tinha para contar, já estiveste ali a falar, a dar teu depoimento, testemunho, a explicar tudo mais. Estiveste aqui agora a apresentar um dos teus projetos que construíste adquirindo conhecimento lá do Fórmula Web Pro Max. E algo que eu esqueci de mencionar, as fontes que tu colocaste estão muito bonitas. Ou seja, tu até mencionaste aqui há bocado que o Fórmula Web Pro Max não é simplesmente sobre mão na massa apenas, é uma mistura de teoria, conhecimentos que vão te ajudar não simplesmente a saber martelar, mas sei lá, saber martelar com a melhor precisão, saber qual prego usar, qual martelo usar, que é basicamente o que você fez com este website, qual fonte usar, quais cores, ou seja, tudo caiu aí, posso dizer aqui de forma perfeita. Então, Alberto, antes de nós terminarmos o nosso episódio, eu não sei se você tem aí alguma dica para as pessoas que estão aí a assistir, se você tem algum conselho para as pessoas que estão a assistir, para os que gostariam de se tornar desenvolvedores Web Pro Max, mas ainda não tiveram aquela coragem de iniciar, ainda não tiveram aquela iniciativa de realmente começar, ainda estão com medo, ou para os que já ouviram falar da semana Web Pro Max, mas não se juntaram, seja dicas e conselho no sentido geral para as pessoas que estão aí nos assistir, que tem a ver com se tornar um desenvolvedor Web Pro Max. Certo. Bem, a primeira dica é: ninguém alcança o sucesso estando parado. Para de ver vídeos no YouTube. Inscreve-se num curso. Se for esse, melhor. Se não for, escolha um que possas te firmar. Mas por experiência minha, não só também de pagar qualquer curso por aí, mas eu aconselho este. É um curso que, para o caminho que você pretende alcançar dentro da programação, este é muito, mas muito recomendado.
Tenha foco nos seus objetivos. Esse caminho não é fácil. Não cheguei nesse projeto dormindo, perdi noites, tá? Foram mão na massa sequentemente, de forma sequencial. Então, não espere ter o melhor computador, não espere ter o melhor telefone, não espere ter a melhor internet, simplesmente comece. Com a pequena internet que tens, só de estares até o presente momento durante esse podcast é porque estás interessado, é porque já ouviste falar do professor Wanela Com, é porque já ouviste falar do projeto Fórmula Web Pro Max. Então, se estás até aqui é porque queres participar. Então, dê o primeiro passo. Tudo só precisa do primeiro passo. Tal como disse anteriormente o professor, que o caminho faz-se caminhando. Então, comece a caminhar, comece a criar o teu próprio caminho. E criando o teu próprio caminho estando dentro do Fórmula Web Pro Max. Porque a estrutura que vais encontrar dentro da semana do Fórmula Web Pro Max é uma estrutura que todo mediador, todo iniciante de programação precisa, que é começar do básico, formatar, ter uma base sólida, porque sem base sólida nunca chegarás nesse pequeno projeto que eu tenho. Não é o mais bonito, o mais avançado, mas só nesse projeto nunca conseguirás chegar sem uma base sólida. Eu fui assim, antes de chegar nesse projeto, eu fui aquele que estava sempre atrás das videoaulas no YouTube. Videoaulas de como criar uma calculadora, videoaulas de como criar uma landing page. Eu estive dentro daquela aula, mas infelizmente toda vez que aquela aula terminava, eu me encontrava zerado. Quer dizer, sem aquela aula eu não faço nada, sem aquele projeto eu não faço nada. Mas hoje não preciso de uma videoaula para seguir um passo a passo, simplesmente preciso de uma videoaula para tirar dúvida. E dentro de Fórmula Web você consegue encontrar isso, é tirar dúvida com base naquilo que você já tem noção. Tem uma frase que disse uma vez o professor Wanela, mesmo tendo assistido muitas videoaulas, nunca saberás pesquisar o que você realmente precisa em programação. Precisas de uma base para você saber pesquisar o que você precisa. Pode escrever no Google como resolver isso. Enquanto você não saber o que você quer, o que precisas, nunca saberás o que procurar dentro daquela plataforma, dentro do Google. Então, conforme o Pro Max, a base que você terá, a base que eu tenho hoje, consigo criar esse pequeno projeto e vou conseguir criar mais projetos dentro deste mesmo projeto. Então, eu não tenho muito a falar, os erros fazem parte da jornada. E se você quer se tornar um desenvolvedor Pro Max, precisa errar fazendo. Mais vale um mal feito do que não feito. Então, muito obrigado mais uma vez. E estamos aqui, prof. É basicamente aquele ditado, né? Um é maior que zero. Ou seja, Exatamente. e outro ditado que é preferível um passarinho à mão do que dois a voar. É exatamente isso. Exato. Então, você primeiro faz, depois você melhora. Então, por exemplo, ao decorrer do podcast, você esteve aqui a mencionar muito que, por exemplo, na Semana Web Pro Max, você teve ali um desafio que foi construir a mini rede social. Ou seja, você disse que não saiu da melhor maneira possível, saiu 40%, 50%, depois mencionaste algo que disseste também saiu 60% por aí, mas depois vens aqui nos mostrar esse grande projeto. Até parece que tu estavas a mentir que não conseguiste construir as coisas que disseste ali no passado, mas isso é simplesmente aquele fruto de aprendizado, que é repetição, ou seja, conforme você foi repetindo, conforme você foi repisando as mesmas coisas, as coisas foram ficando aí cada vez mais claras, foram ficando aí cada vez mais fáceis para ti. Então, estás de parabéns, Alberto. É extremamente motivador, até para mim mesmo, como tutor, como professor, a poder ver um projeto desses vindo de um dos meus alunos, que não estamos assim há tanto tempo, e é algo extremamente interessante. Isso é proveitoso. Creio que estás aí a inspirar várias pessoas, realmente várias pessoas a começarem as suas jornadas, tal como tu disseste, não que necessariamente tenha que ser dentro do Fórmula Web Pro Max, ou seja, existem várias coisas por aí, mas ok, tu recomendaste, caso seja possível juntar-se ao Fórmula Web Pro Max, eu particularmente também recomendaria o mesmo, que é uma comunidade que basicamente eu partilho ali tudo que eu sei, dou de tudo ali para que possa transmitir o melhor conteúdo possível para os alunos.
Então é uma comunidade extremamente interessante. Então esse é o podcast. Você estará a ver aí vários vídeos como este de vários alunos vindo aqui dando seu depoimento, dando aí os seus depoimentos para que possam inspirar mais pessoas a seguir aquilo que é seu sonho de se tornar um desenvolvedor web pro Max, para que comecem a estudar, pois creio que muitas pessoas depois de assistir esse podcast, depois de ver esse vídeo, vão começar ali algum projeto, vão começar alguma coisa. E você que está a assistir, caso você seja um deles, pode deixar aí nos comentários o que é que você vai começar a fazer, qual é que será o seu próximo passo. Então, para os que eventualmente gostariam um dia desses participar do evento Semana Web Pro Max, como eu disse, vocês podem entrar no link na descrição, entrar para uma semana de espera, pois nesse exato momento o evento não está a decorrer, senão nós nem estaríamos aqui. Então você pode entrar para uma lista de espera, onde eu poderei te notificar quando estivermos aí próximo do evento. Onde nós passamos aí por uma espécie de aquecimento, onde vamos nos preparando para o evento. Chega aí dia do próprio evento, ou seja, está aí cada vez mais pronto, né, para poder assimilar aquilo em que nós estaremos a ver durante a semana Web Pro Max. Então eu sou Anela Como, eu ensino pessoas a se tornarem desenvolvedoras webs pro Max, ou seja, alguém capaz de criar websites, aplicações web, sistemas web modernos e complexos, usando tecnologias de ponta. Então esse foi nosso primeiro episódio do podcast Web Pro Max. Nós estivemos com o Alberto Eduardo de Angola, a seus 26 anos, e ele esteve aqui a nos apresentar o projeto da pizzaria. Então, nós vamos ficando por aqui, espero poder vos encontrar nos próximos vídeos. Então, Alberto, até a próxima. Até mais. Tamo juntos. Yeah. Juntos.